Coisa boa, 8 horas, 11 minutos. Vamos jogar para frente a nossa quinta-feira? Vamos analisar o que vai ser notícia para você hoje. É isso aí, gente. Amanhã começa a propaganda eleitoral no rádio, na TV. Segundo a Justiça Eleitoral, a divisão é igualitária para todos os cargos em disputa. 12 minutos e 30 segundos para cada um. A gente vai conversar agora com a Cila Schumann, que é consultora política, vice-presidente do IDEA, Instituto de Pesquisa. Bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. A gente não está ouvindo a senhora. Deixa eu testar, mas será que está multado aí o microfone da senhora? Vamos ver. Não, está tudo certo aí? Fala mais um pouquinho para a gente aqui, para a gente ver se acertou o som. Ué, tá tudo certo. Agora sim. Agora sim, estamos ouvindo a senhora. Obrigado pela atenção com a CNN. Amanhã começa esse capítulo, então, da campanha eleitoral. É a 60ª vez que nós vamos acompanhar um horário eleitoral gratuito, desde lá a década de 60. A mudança talvez mais importante ao longo desse período tenha sido o surgimento das redes sociais, a utilização das redes sociais também como um instrumento muito eficaz de campanha eleitoral. Ainda tem o peso de antes, esse momento da campanha, se não, quanto perdeu? Olha, tem sim. O que a gente tem de diferente é que a gente assiste a TV com um telefone na mão, com outros, sendo impactado por outras informações. Acho que a diferença maior é essa. Também porque a gente assiste o programa eleitoral também em outros dispositivos, né? Você não precisa assistir na hora. Agora, o que tem impacto mesmo são as inserções, aquelas que aparecem ao longo da programação e das quais não dá para fugir quem está assistindo a TV aberta. E propaganda é repetição, né? Então, a propaganda funciona assim e é um momento em que as campanhas organizam as suas estratégias de comunicação. Portanto, tem sim uma importância, acho que muito se discutiu nas últimas campanhas no Brasil a perda dessa importância, mas a gente teve aí duas campanhas que foram muito fora da curva, né? A de 2018, por ocasião daquele fato lamentável da facada ao presidente Bolsonaro, e a de 2020, porque a gente estava em plena pandemia, o eleitor não estava tão preocupado com a eleição quanto ele estava com a sobrevivência, né? Então, acho que também foi uma eleição bem fora da curva. Essa eleição desse ano, me parece que a propaganda vai sim ter um papel fundamental. Cila, meu bom dia também para a senhora, muito bem-vinda aqui ao Novo Dia. Ainda faz sentido a gente pensar nessa propaganda eleitoral que supostamente é gratuita, mas a gente sabe quanto custa, né? São milhões de reais pagos pelos contribuintes, inclusive para manter, às vezes, poucos segundos que comunicam muito pouco com o eleitor brasileiro. Já está na hora da gente repensar esse formato ou não? É isso veio para ficar e deve ser assim ainda nas próximas eleições? Olha, em outras democracias você não tem o horário eleitoral gratuito, né? Você tem propaganda na TV e no rádio, em algumas, em geral, você compra esse horário. Portanto, você tem uma decisão ali de alcançar determinados eleitores em determinados horários de forma mais objetiva na comunicação. Como aqui, entre aspas, é ganho, você tem que se organizar com isso, fazendo um plano de mídia que faça sentido, porque as inserções, a gente tem que lembrar, elas são salpicadas na programação. Portanto, você pode definir em qual bloco entram quais comerciais. O horário eleitoral mesmo, que a gente chama, né, que é o programa, esse sim, ele é transmitido para todas as emissoras ao mesmo tempo, e esse eu diria que tem mesmo menos audiência. Agora, nas inserções é isso, eu acho que a gente pode olhar para outros países que fazem a propaganda paga, mas eu creio que a gente está longe disso, até porque quem define essas regras é o Congresso Nacional, portanto, são candidatos também à reeleição em geral, então é difícil mexer com esse tipo de regra. Pois é. Além da diferença óbvia entre os veículos, né? O rádio não tem imagem, a TV tem, o que possibilita uma infinidade de artifícios, embora muitos deles tenham sido proibidos pela Justiça Eleitoral na propaganda de TV. Quais são as principais diferenças de linguagem que existem numa campanha eleitoral entre esses dois veículos? No rádio eles se comunicam com quem, na TV com quem? E pega melhor para um candidato usar esse espaço para propor, para atacar ou para as duas coisas ao mesmo tempo?
Olha, o rádio ele é mais intimista, né? O rádio você fala muito ao pé do ouvido das pessoas. Se usa muito o rádio também para atacar, já que você não tem a soma da imagem ali, você não precisa se expor tanto. Agora, nessa campanha especialmente, a gente tem, né, quando a gente vai falar de presidente, a gente tem 2 candidatos amplamente conhecidos, né? Então, eles não vão passar pela fase de precisarem se apresentar, né? Os 2 candidatos que são mais competitivos. Agora, eles têm tarefas próprias ali em cada um dos veículos, mas eu diria que a estratégia de comunicação de rádio e TV, embora o formato seja diferente, a linguagem seja diferente, é mais ou menos parecido. Eu acho que o que pode diferir nessa campanha é a estratégia de redes sociais, né? Especialmente a estratégia de rede social do presidente Bolsonaro, historicamente, pelo que a gente olha, ela é muito mais de ataque, né? Então, eu entendo que ele pode continuar nessa função da rede social, enquanto que na televisão, no caso, o presidente Bolsonaro, ele precisa melhorar a aprovação de governo dele. Então, ele tem que mostrar aí o que ele fez, ele precisa falar muito com uma classe C aí das grandes cidades aqui do Sudeste, falar com mulheres, falar com jovens, ele tem várias tarefas que vão além de ativar o antipetismo. Então, eu acho que ele vai, numa estratégia normal de marketing político, eu entendo que é isso que ele irá fazer, tanto no rádio quanto na TV. Fica a dúvida aí de como é que vão ser as redes sociais, né? Enquanto que o ex-presidente Lula, ele vem aí numa estratégia de candidato de oposição, né? A tarefa do candidato de oposição é dizer o que o governo não fez, que a vida piorou, e no caso dele, ele provavelmente vai relembrar como é que foram os anos de governo dele, e a gente está sempre falando de economia aqui nessa campanha, né? A gente está falando aí de inflação, de desemprego, de se a vida melhorou, de se a vida vai melhorar. Eu acho que o tom vai ser muito esse. Pode acontecer de ter uma linha ali com relação à corrupção, né? E aí eu falo disso de ativar o antipetismo, mas aí eu acho que vai ser torpedo de todos os lados, né? Não se sabe quando que eles poderão entrar nesse assunto. Sila, adoramos seu gatinho. Inclusive, ele está convidado para o papo. Temos 2 gateiros aqui no estúdio também, tá? Ela daqui do meu caminho, porque ela me apareceu de surpresa. Eles adoram. A gente liga o computador, eles sobem, né? Já querem sentar ali no teclado. Eles adoram realmente quando a gente está online. Ô, Sila, agora, justamente falando nisso, assim, né? Isso que a senhora falava, assim, talvez seja a primeira vez na história, né? Que nós teremos aí nessa polarização 2 candidatos que já tiveram a oportunidade de sentar na cadeira, né? Já foram presidentes. É um ex-presidente e um que está tentando a reeleição. O que isso traz para o eleitor de elementos novos, assim? É uma eleição única na história, né? Sem dúvida, 2 candidatos amplamente conhecidos e 2 candidatos amplamente rejeitados, não é? Então, a gente fala muito que vai ser uma guerra de rejeições. Agora, a reeleição, como a gente tem esse ano, é uma campanha a respeito do atual governo, né? Então, o centro da campanha é o presidente Bolsonaro, é saber se o eleitor quer ou não continuar com esse governo. É que, do outro lado, a gente também tem um ex-presidente que é amplamente conhecido e rejeitado. Portanto, como você disse, é uma situação bastante única, mas eu vejo a tarefa do presidente Bolsonaro ser de melhorar a avaliação de governo dele, exatamente por ser uma reeleição. Veja, nesse período, se você for olhar ali alguns candidatos à reeleição, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a ex-presidente Dilma, que teve uma reeleição mais difícil, eles tinham níveis de aprovação mais ou menos semelhantes ao que tem o Bolsonaro hoje. O problema do Bolsonaro é que ele tem muito ruim e péssimo e pouco regular, ao contrário do que tinham Dilma e Fernando Henrique. Portanto, ele tem que transformar esse regular dele em bom e ótimo para que o eleitor ache que vale a pena continuar com o governo. Por isso mesmo é que ele vai precisar
contar o que ele fez, dar conta do governo dele, mais até num primeiro momento do que ativar o antipetismo, né? Então, acho que é uma decisão ali de campanha que precisa se ter. Ele vai certamente atacar ali a questão dos jovens, né? Os jovens são os mais indecisos, né? A nossa última pesquisa divulgada hoje mostra isso, né? Os jovens que representam aí 14% da população, eles são mais indecisos, eles têm menos memória a respeito tanto do governo Lula quanto da Lava Jato, né? Então pode ter essa estratégia aí do presidente Bolsonaro, mas sem dúvida nenhuma a grande batalha dessa eleição é a região sudeste e é esse eleitor de classe C que o presidente Bolsonaro perdeu. Ele foi amplamente votado em 2018 por esse eleitor, ele teve vitórias expressivas no sudeste, né? A gente está falando aí especialmente de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo também, mas principalmente desses grandes centros eleitorais, onde se concentra a grande maioria dos votos, e ele perdeu esse eleitor. Então, acho que um objetivo dele vai ser tentar reconquistar esse eleitor. É um eleitor que já votou em Dilma em 2014, votou em Bolsonaro em 2018 e hoje está decepcionado com o governo. Então, acho que a estratégia de tentar reconverter esse eleitor, ela é mais simples do que tentar, por exemplo, converter um eleitor de Nordeste ou um eleitor de classe D e E que apoia majoritariamente o ex-presidente Lula. E as mulheres, né? O presidente Bolsonaro ele tem muita dificuldade nas mulheres. A gente tem que lembrar que as mulheres foram muito impactadas pela pandemia, pela perda de emprego, as mulheres são mais cuidadoras, então, dentro de casa, elas sofreram muito e elas são bastante desapontadas com o governo, portanto, esse é um público que ele tem que entrar, ele está entrando muito bem no público evangélico nesses últimos tempos, ele tem crescido, né, nessas últimas semanas, tem se concentrado muito nesse público. Claro que quando a gente fala evangélico não se pode generalizar, né, mas eu estou falando mais de pentecostais e neopentecostais, então ele tem feito um trabalho firme nesse eleitorado, tem crescido aí e aos poucos ele está diminuindo a diferença dele para o ex-presidente Lula, mas eu acho que a campanha é a oportunidade que o incumbente tem de melhorar a sua avaliação de governo e, em geral, ele melhora, né? Fazendo uma boa campanha de televisão, ele melhora, isso historicamente. Então, acho que o presidente Bolsonaro, ao contrário da campanha de 2018, né, que ele era o outsider e que não dava importância para a questão da televisão, eu creio que esse ano, sim, ele deve dar importância e cuidar bastante bem dessa área aí de comunicação. Cila Schumann, consultora política, vice-presidente do IDEA, Instituto de Pesquisa, que nos deu um panorama geral aí sobre o processo eleitoral, esse momento da campanha, amanhã o início da propaganda no rádio e na TV, e ainda conseguiu segurar o gatinho ou a gatinha, Cila? A gatinha, Golda. A gatinha. Eu tenho 4, você tem? 2. 2, então... Somos em 7 aqui, 7 gatos e gatas. Obrigado, Cila. Muito bem acompanhado. Sempre, eles são demais. Obrigado, Cila, foi ótimo, viu? A gente espera voltar a conversar em breve.